aqui com a gente, porque ele está lá no centro de São Paulo, ou já passou pelo centro de São Paulo, vai trazer o relato aqui pra gente, porque a situação da Cracolândia é muito complicada e não tá perto de ter uma solução. Pelo menos é isso que os moradores lá do centro falam, Joel, porque esses usuários de drogas estão tentando se fixar ali num trecho entre a Ilvesce e a São João, eles ficam andando de um lado pro outro ali da avenida. De dia ficam de um lado, à noite vão pro outro lado da avenida, ficam ali em alguns becos, algumas ruas menores, e os moradores querem uma providência. O que a gente faz? Tiraram da janela de outras pessoas, trouxeram para as nossas. Como é que vai ficar a situação? E é sobre isso que o Juliano vai conversar com a gente agora, né, Ju? Boa tarde para você. Comerciantes trabalhando com portas entreabertas. Alguns nem querendo trabalhar mais, já fechando o comércio e tudo. O cara fica ali só com a frestinha aberta. Quando ele percebe a aproximação de algum grupo desse aí, fecha imediatamente. Já pensou trabalhar numa condição como essa? Pelo amor de Deus. Fala aí, Dip. Muito boa tarde, querido. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde você que nos acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. É isso que vocês já bem disseram aí, resumiram muito bem, né? Os comerciantes estão apavorados, os moradores também, e não há solução, por enquanto, né? A prefeitura, inclusive, nós pedimos uma nota, ela não enviou ainda. A polícia implicada no estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, essa sim enviou uma nota com um balanço do resultado das operações, dizendo que garante policiamento por lá, que é um trabalho de apreensão, que 62 pessoas foram presas, 10 quilos de drogas foram apreendidos, isso faz parte da operação Sufoco, mas o que os moradores querem é uma solução, como a Ana disse. Eu conversei com comerciantes que já perderam 30%, 40% do movimento. Gente que tem funcionário que não quer ir trabalhar, porque não consegue chegar no local. Um dos comerciantes, cuja empresa comemora hoje 53 anos de idade, no mesmo endereço, no bairro de Campos Elíseos, ele chegou a chorar na entrevista, porque ele dizia que está gastando R$9 mil por mês em segurança, instalação de câmera, segurança pessoal, física mesmo, esse tipo de coisa, porque senão não consegue manter o negócio funcionando. Enquanto os comerciantes calculam o valor do prejuízo, os moradores, eles lidam com um problema que é incalculável, imensurável, que é o medo. Eu conversei com gente que não sai de casa desde a semana passada, né? A gente lembra que a operação foi na quinta passada. E aí, a prefeitura segue uma estratégia da polícia, que é dispersar o tráfico para poder identificar os traficantes. A polícia afirma que assim, dispersando, consegue prender mais pessoas, como de fato vem acontecendo. E a prefeitura também acredita que dessa forma os agentes de saúde conseguem chegar mais facilmente até os dependentes químicos, até as pessoas que estão ali doentes, alimentando aquele tráfico de drogas. Porém, os moradores querem saber como é que eles fazem enquanto isso, porque a batata quente está indo de mão em mão. Uma hora, hoje estava na São João, com a Frederico Abranches lá. Ontem estava na Helvétia. A gente fez imagens, inclusive, do tráfico rolando solto, do consumo rolando solto, aquele cachimbinho de crack para lá e para cá. Eu sou frequentador, morei 5 anos em Santa Cecília e sou frequentador assíduo do bairro. População em situação de rua é algo normal por ali, mas o consumo e a venda de drogas não. Esse tipo de cena, um pouco de reação mais exagerada, que essas pessoas estão bem controladas e tal. Vamos ver se até o Jornal da Band a gente vai ter uma resposta da prefeitura para incluir na reportagem. Se não, por enquanto é isso, amigos. O relato do desespero e uma cena que eu, que moro em São Paulo desde 2008, conhecia, obviamente, mas localizada ali no centro, em frente à Estação da Luz, né, em frente na antiga Cracolândia, depois na Princesa Isabel. Onde está chegando agora é mesmo inédito. E acho que a tendência é essa, né? Cada vez mais esse movimento ir chegando em locais inéditos. Pois é. Porque eles vão sendo expulsos de determinados locais e eles têm que ir para outros locais. Eles não vão sublimar. Não vão Mas sair até essa movimentação é controlada, viu, Joel? Porque quando bateu na Avenida Angélica, na beira de Higienópolis, que é bairro de Bacana, a polícia tirou na mesma hora. Sim. Verdade. Mas eles vão para algum lugar. Daí, desse último ponto, pode esperar. Eles vão aparecer em uma outra localidade. E tem outro ponto também. Tudo que é muito lucrativo é difícil de você resolver. Imagine o tráfico que lucra, Odip, somente com esse povo aí, ó, 200 milhões de reais por ano, cara. Você imagina os interesses que há por trás disso. É dinheiro demais. E como tem gente envolvida, né? Hoje a gente estava falando sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes. Você imagina a gente ganhar com... dinheiro em cima desse flagelo? Então, o doutor Monteiro falou com a gente hoje aqui ao vivo na rádio. Falou de mais de 100 traficantes que estão presos.
dali da Cracolândia. E continua tendo tráfico, como o Juliano falou. Então tem muita gente envolvida. O traficante sai um, entra outro imediatamente, exatamente por causa do tamanho desse negócio. A Cracolândia ficava em um quarteirão, ali em frente à Sala São Paulo. Um quarteirão. Para você não conseguir controlar o tráfico em um quarteirão, é porque tem muita gente envolvida. É um espaço muito pequeno. Exatamente, com certeza. Ô Dip, muito obrigado, viu, meu irmãozinho? Um abraço para você e bom trabalho, querido. Outro, até mais, pessoal. Valeu. Tchau. E a expressão que o Juliano usou é a perfeita, né? A batata quente tá cada hora na mão de uma pessoa. E ficar passando de bairro em bairro é muito complicado, né? Então, os moradores dessa região estão mais do que certos em cobrar uma solução, porque ficar empurrando o problema cada hora para o portão da casa de uma pessoa não vai resolver. Vai só ficar espalhando o problema para dizer que algo está sendo feito, né, Joel? Eu não sei o que vão fazer com isso aí, para te falar a verdade. É difícil de opinar, Cara. é difícil, mas assim, ficar empurrando e deixar como está, não tem condição. A única possibilidade, assim, rápida, de você resolver esse tipo de problema é assumir um lugar e deixar todo mundo nesse lugar, momentaneamente, né? Mas você, ao mesmo tempo, como poder público, assumir um problema como esse, ou assumir um erro como esse, não é todo mundo que está disposto a isso. Mas não é o que está acontecendo. É. Ninguém vem a público para falar. Mas quando você espalha... Mas é o que está acontecendo. Quando espalha, você dá aquela falsa impressão mas de que esse tá é o ponto. estamos tentando combater. Joel, não está espalhado mais. Não está espalhado. Vai juntando de novo. Já juntou. Então, durante uma parte do dia, eles não ficam na Helvécia porque acabou virando ali um ponto de atenção. Eles atravessam pro outro lado da Avenida São João e ficam numa rua menor ali, que é a Frederico Steidel. Aí à noite voltam para a Helvécia, que é um pouquinho mais larga, né? Então, assim, na verdade, acumular estão deixando de novo. Já tem barraca sendo montada ali, por exemplo. De novo. Então, o que vai ser feito para tirar essas pessoas de lá? A prefeitura abriu um equipamento ali para atender esses usuários de drogas na própria Helvécia, meio que já assumindo que é por ali que eles vão ficar mesmo. Aumentou, né? A procura, você viu? Aumentou. Por socorro, 23%, né? Só que continua tendo muita gente. São quantas pessoas? Você se recorda disso? A gente chegou a falar em 400, né? Na região ali da Praça Princesa Isabel. Eu não me lembro do número exato. 400 pessoas. Vamos supor que 80 saíram dali com esse aumento agora, né? De busca por socorro mesmo. Via CAPS, por exemplo. Centro de Atendimento lá psicossocial. O próprio Josino, que esteve lá vários dias, disse que realmente ele tinha notado que mais pessoas estavam procurando socorro. Mas mesmo assim é muita gente que não se dispõe ali, que não está com vontade, que não tem nem condição de pedir socorro, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, esse é um problema complexo pra caramba. Puxa vida, não adianta falar que tem fórmula para ele, porque não tem. Não existe uma fórmula para você resolver de uma hora para outra. Não adianta. Eu sei que tem muita gente que deve estar pensando aí, putz, é só fazer isso, aquilo, outro. Ah, faz aquilo. Não é por aí. É isso. Não é. Mas assim, é importante que algo seja feito. Sempre, né? Opa! Do jeito que tá, não dá para continuar. E acho que as coisas têm que ser discutidas, as propostas têm que ser discutidas com seriedade. Até para não prejudicar quem mora naquela região também e tem sofrido bastante. É verdade. Ô Joel, enquanto a gente está falando aqui antes da gente ir pro intervalo, deixa eu responder rapidinho o ouvinte que está perguntando se a gente está sabendo de alguma manifestação de motoqueiros aqui em São Paulo, na Rebouças e na Consolação. Então, tinha a previsão, pelo menos, de um grupo se encontrando ali na Praça Charles Miller, no Pacaembu, depois descendo em direção à Câmara Municipal, porque hoje tem a previsão de acontecer lá na Câmara uma audiência pública para discutir a criação de uma nova lei para o motofrete aqui em São Paulo. A gente falou bastante sobre isso também, né? Novas propostas que estão surgindo por causa dos frequentes assaltos de falsos entregadores, né? É que há tanta coisa acontecendo que os assuntos vão se atropelando, mas esse daí não foi esquecido pela gente. Tem na Câmara hoje um encontro, daqui a pouco, a partir das 3, para discutir novas regras. E a previsão é que entidades de vários setores participem. A Brasel, os próprios motofretistas, autoridades de segurança, para discutir o que pode ser feito para separar o tal do joio do trigo, né? Quem que está trabalhando de verdade, quem que está ali para roubar quem está passando pela rua. Aquela ideia do baú, né? De colocar o baú é em uma das propostas. Mochila. Os motofretistas querem isso. Você sabe que um dia depois dessa discussão, eu vi um bandido cometendo um crime com um baú também. Ou seja, pode ser uma das alternativas, mas ela sozinha não vai resolver o problema. Não vai. E aí, bora pro intervalo? Vamos! 2h20, bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente já volta.